Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Estúdio Vlog. Hoje é dia 13 de agosto de 2026, é uma quinta-feira, são 9h16 da manhã. Eu acordei umas 8h30, aí fui me ajeitar, passei protetor solar, enfim. Tô aqui com o meu café da manhã, que vai ser manga. Eu tô fazendo uns cafés da manhã mais leves, então agora eu tô com vontade só de comer uma frutinha mesmo. Nem tô ingerindo muita cafeína. Mas enfim, a gente vai conversando melhor sobre isso no decorrer do vídeo. Agora eu vou começar meu dia como sempre, enquanto eu tomo café da manhã, fazendo Anki e meu Duolingo de francês, então eu faço todos os dias assim, já pela manhã. E eu vou gravar uns dias de estudo pra vocês verem um pouquinho da minha rotina. Essa semana, novamente, eu vou ter coisa de estudo no sábado e no domingo. Sábado eu tenho simulado do Poli e domingo eu tenho simulado FUVEST. Em um dos últimos Estúdio Vlogs, eu mostrei eu indo fazer o simulado, primeira fase da FUVEST. É simulado, tá, gente? É que eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas aí eles iam selecionar os sei lá quantos melhores pra ir pra segunda fase do simulado, que ia ser a redação. Eu achei uma oportunidade excelente porque eu queria ver a correção de redação da banca da FUVEST. E eu acabei sendo selecionada, não tava esperando, mas eu fui uma das melhores lá que eles estipularam um número. Deu certo, graças a Deus, e domingo eu vou fazer esse simulado de redação da FUVEST. O bom é que vai ser rápido, 1h30 só. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem de acompanhar mais um Estúdio Vlog. Temos muita coisa a conversar. Ah, e um tópico. Em uma das minhas caixinhas de pergunta do Daily, falaram pra eu mostrar mais da minha rotina além dos estudos. Tipo, rotina matinal, rotina noturna. Então, nos próximos dias eu vou tentar trazer um pouquinho mais disso pra vocês. Não mostrei hoje porque eu tava meio sem carisma de manhã. E eu só lavei meu rosto, escovei meu dente, passei protetor solar e tirei o pijama, né? Inclusive eu tô com a camiseta do workshop da Medicina Unicamp do ano passado, pra ver se motiva um pouco. Bora lá que eu tenho muito Anki pra fazer, eu queria desacumular tudo esse mês. Tô na luta, principalmente Biologia e Geografia. Já conversei com vocês que essas são minha prioridade, assim, total de Anki, que é o que eu sinto que mais me ajuda. Então tá na hora de começar. Vamos ver quantos que eu consigo fazer já nesse primeiro round, porque eu faço Anki muitas vezes por dia. Fiz meu Duolingo de francês e pouco mais de 100 cards do Anki. E agora eu acho que eu vou fazer uma das tarefas que eu acho mais difíceis no dia, que é ver a aula de física. Eu tô em eletrostática, é uma matéria que eu não gosto e eu tenho dificuldade. Ainda bem que eu vejo com o professor Risse e ele ajuda bastante nesse ponto. Então eu acho que eu já vou ver essa aula logo de manhã pra já ter essa atividade feita com máxima concentração, enfim. Então eu vou ver a 6ª aula de eletrostática. Vou ver o tema aqui pra falar pra vocês. Lembrando que nós temos cupom com o professor Risse, que é Camille10. Mas sempre todos os meus cupons de desconto estão no link que eu deixo na descrição dos vídeos. A aula 6 aqui é sobre equilíbrio eletrostático, então eu vou ver essa aula e depois vou fazer uns exercícios de aulas antigas para revisar. Mas aí a gente vai se falando e eu vou tentar mostrar mais coisas para vocês.
Eu fiz uma pausa na aula de física, eu vi até a metade, mais ou menos. E aí eu fiz uma pausa, tomei um banho. Inclusive, já até tocou a roupa da academia. Olha a blusa do time da Babi. Amo. Depois eu mostro o look pra vocês, mas eu tô com a minha cor favorita, que é roxo. E aí, eu aproveitei o sol, porque esse horário entra muito sol pela janela do meu quarto. Então eu abro bem a janela e fico tomando sol aqui por um tempo, uns 20 minutos, 20, 30 minutos, enquanto eu leio obra obrigatória. Então isso tá me fazendo muito bem diariamente e eu já tomo meu sol do dia, porque vocês sabem como é, né? Vestibulando, falta vitamina D, falta olhar pela janela, tomar um sol. Então, como eu tô estudando bastante em casa, e esse horáriozinho assim da manhã, de umas 10 às 11, que entra bastante sol pela minha janela, eu tô aproveitando. E aí eu tomo meu sol enquanto leio obra obrigatória. Tá até ficando mais leve ler as obras por conta disso. Agora eu já fiquei aqui um tempinho, li, vou voltar pra minha aula de física. Mas é isso, fica a dica aí, olhem pela janela, tomem um sol, vai respirar o ar puro, porque isso faz falta. Dá até parece que uma calmaria depois, e agora eu vou conseguir terminar minha aula de física bem. E falando em obra obrigatória, eu tô lendo Caminho de Pedras, da Raquel de Queiroz, e eu tô gostando bastante desse livro, tá sendo um dos meus favoritos da FUVEST. Como eu disse, eu também tô fazendo atividade física todos os dias, 6 dias da semana eu tô fazendo atividade física. E eu já, como eu disse, já tomei meu banho, já coloquei a roupa da academia pra facilitar as coisas pra ir depois. E isso tá sendo muito, muito bom também. Cuidem-se. Terminei a aula de física, finalmente, e eu tô com muito soluço. Desculpa. Antes de ir pros exercícios de física, que vai ser de eletrostática também, eu preciso comer um pão com guacamole. Então vou fazer um pão com guacamole agora. Eu vou mostrar pra vocês, porque tá sendo, assim, o meu lanche favorito do momento. E eu não tô aguentando mais esse soluço, gente. Tô muito feliz com o meu pão com guacamole. Exercícios da aula 3 de eletrostática feitos, eu fiz os iniciais aqui. E eu tô pesquisando umas coisinhas de um exercício que eu errei, que foi sobre linhas de força. E graças a Deus meu soluço passou, já estou mais aliviada. Aí, pesquisando essas coisinhas aqui pra fechar a lacuna do exercício que eu errei, eu acho que eu vou estudar um pouco de biologia. Gente, tô muito feia. Vou me ajeitar já já. Vou mostrar pra vocês minha maquiagem do dia a dia, que eu uso pra ir pro cursinho, academia, ir pro tênis. Enfim, quando não é festa, eu gosto de me arrumar, às vezes, minimamente, eu me sinto melhor. Então vamos lá, eu sempre começo com protetor solar. Então, eu gosto desse daqui da La Roche, é o meu favorito. Eu uso ele há anos já, então vou passar aqui. Depois do protetor solar, eu passo o corretivo. O que eu uso no dia a dia é esse aqui da Natura Una. Eu gosto de corretivo líquido, eu acho bem prático. Então eu passo ele, aí eu espalho com a esponjinha. Depois eu passo um pó pra dar uma seladinha só no corretivo, pra evitar que ele craquele. Mas, na maioria das vezes ele craquela mesmo assim, então eu aceito dicas. Eu tô testando, não agora pro dia a dia, mas quando eu vou sair, a blindagem da Vizela. Vou testar mais vezes e aí eu atualizo vocês depois se melhorou. Aí eu passo o blush. O meu blush é esse daqui da Dior. Eu comprei ele numa Black Friday há uns anos. Acho que foi em 2024. E ele dura muito, muito, muito. E eu paguei bem mais barato porque era Black Friday. Enfim, ele tem uma cor que eu gosto muito, meio puxado pro roxo, sabe? E eu exagero no blush mesmo, gente. Eu amo, não nego. E aí eu passo bastante. Aí pra finalizar, eu só passo uma leve camada de rímel, porque meus cílios é muito pequeno. Eu faço uma leve camada mesmo, só pra dar uma penteada, porque às vezes vai corretivo e aí os cílios fica amarelado, enfim. Então é só pra dar uma ajeitada. E o hidratante labial. E é isso, gente, aí já dá uma melhorada, né? Tô vendo aula de genética aqui, primeira lei de Mendel. Eu gosto muito desse prof, ele é da Biologia 1 no Poli, e ele é muito, muito bom. Já vi uma boa parte da aula, fazendo umas anotações. Criei até alguns cards no Anki pra, com heredograma, diferenciar tipo de herança, se é autossômica, recessiva, dominante.
Enfim, então, bora, né? Esse é meu caderninho de biologia com muito conteúdo. Gente, eu decidi deixar esse caderninho aqui que eu ganhei na oficina da Medicina Einstein, no workshop, exclusivamente para genética, porque é um conteúdo bem longo, vai ser praticamente o segundo semestre todo vendo genética, e bem importante para as provas, tem bastante conceito, bastante tipo de heredogramas, de heranças, enfim, é muita coisa, muito conteúdo, muito importante, principalmente para as discursivas. Então eu decidi deixar esse caderninho todo para genética. Eu acho que vai ser mais fácil quando eu precisar revisar, para eu deixar os exemplos de heredogramas aqui, um caderninho todo, porque aqui o meu caderno de bio, ele não tem tantas páginas mais. Então aqui eu não preciso me limitar tanto pensando que o caderno tá acabando, porque vai ser um caderninho todo para genética. E na faculdade também vai ser bem importante. Terminei a aula de bio, agora uma pausa para serviço de dona de casa. Eu coloquei roupa para lavar e vou guardar essas roupas que secaram já, que eu lavei, lavei roupa de cama ontem e já secou, eu vou guardar. Coloquei mais roupa para lavar. E é isso, vou começar a esquentar o almoço também. Eu sempre trago marmitas congeladas e isso facilita muito, me ajuda demais. E aí é só descongelar no micro-ondas e comer, é muito prático, sou muito grata. Então é isso, eu coloco no micro-ondas, uns 6 minutos fica pronto, facilita muito, isso ajuda demais, me sinto privilegiada por isso. E agora eu vou fazer uma pausinha enquanto esquenta. Acho que vai dar o tempo certinho. Eu gosto de ir otimizando assim, enquanto a comida esquenta, coloco roupa pra lavar, guardo as que já secaram, guardo louça. E é isso. Na pausa pro almoço também eu gosto de ficar assistindo alguma coisa. Eu e a Bruna, a gente tá assistindo Modern Family. Então é isso provavelmente que a gente vai assistir. A Bruna tá aqui também. Ela tá estudando bastante, que ela vai ter uma prova bem difícil na segunda. Mas depois ela aparece e dá um oizinho pra vocês. Almoçamos. O que você tá estudando? Neuro. O que vai ser sua prova difícil de segunda? Tem uma prova com 5 cavaleiros do apocalipse. Que são? Oftalmo, otorrino, neurogenética e cirurgia. Tudo junto. Teórica e prática, né? Dão mais de 60 aulas teóricas. Estamos na luta estudando muito. E almoçamos enquanto assistíamos Modern Family. Aí fiz uma pausinha, fiz alguns antes. E agora bora de novo, né? São 2h26. Já preparei aqui a aula que eu vou ver agora. Aqui vai ser uma aula sobre cones, matemática B, geometria e meu caderninho de fórmulas. Eu amo. Então bora, né, gente? Terminei a aula sobre cones e eu já joguei a lista pra ver amanhã. Pra ver não, né? Pra fazer amanhã junto com a lista de cilindros. Então amanhã eu vou ter exercício de cilindros e de cones. É bom que dá um tempinho pra minha cabeça. Eu acho que eu vi cilindros semana passada também. Enfim, é bom esse espaçamento das listas e fracionamento. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal explicando como eu faço isso. Agora, eu tô mega cansada, eu tô com muito sono. Eu não tô bebendo café energético, piorou. Já faz muito tempo que eu não bebo energético. E eu tô reduzindo café também por conta da minha ansiedade. Mas pro final do vídeo eu vou bater um papo com vocês sobre a ansiedade. Mas eu tô me cuidando melhor em relação a isso, então eu tô evitando um pouco. E eu tô com muito sono. São 3 horas agora, quase, são 2h58 pra ser mais específica. Então eu tô muito cansada, eu sinto que eu não vou ser mais produtiva. Por exemplo, eu tinha exercício de matemática pra ver agora, só que antes eu vou cochilar pelo menos 20 minutos, porque eu tô muito cansada e eu quero render melhor o dia todo. Ainda tem um dia todo pela frente, à tarde, à noite. Então eu vou cochilar. E é isso. Eu sou fã de cochilos. Acordei do meu cochilo, foi realmente muito bom, eu tava precisando. Só que eu acordei com crise de soluço de novo. Mas fé que logo vai passar. Olha isso. Agora eu vou retomar matemática. Eu tenho uns exercícios da frente A pra fazer. Eu vou fazer listas de 2 conteúdos, né? De função quadrática e função composta. Então, vou fazer uns exercícios pra revisar isso. Eu fiz no primeiro semestre, já fiz exercícios. Mas eu vou voltar nessas listas, nesse conteúdo. É muito importante. Então, eu tô sempre voltando desse jeito. Bora fazer uns exercícios de funções. E eu acho que a quadrática e a composta são uma das que mais caem na Unicamp. Então vai ser bom. E vai ser bem intenso agora. Espero que seja produtivo. Gente, fiz 3 exercícios aqui de função quadrática para revisar. Alguns dos selecionados.
E vamos ver a hora da verdade agora que eu vou corrigir. Já tô aqui com o gabarito aberto. Alternativa B, acertei. Aí do 40 a gente pula pro 44. D, acertei. Depois do 44, o último que eu fiz foi 47. Alternativa D. Certinho, confesso que eu amo essa matéria. De máximos e mínimos, que é só aplicar. Só entre aspas, né? Tem alguns que dá pra complicar. Mais x do vértice, y do vértice. E é isso. Agora vamos pra função composta, então. De função composta eu fiz mais exercícios e foi muito bom pra revisar várias coisas. Até errei uns 2 aqui dos que eu fiz agora. E foi bom pra revisar. Então, eu acabei ficando bastante tempo em matemática para fazer esses exercícios de 2 temas, que são muito, muito importantes, função quadrática, função composta. E foi excelente, porque a última vez que eu tinha entrado em contato com a lista faziam uns dias. As aulas eu acho que eu vi no semestre passado, né, antes das férias. Então, foi muito bom, esse método tem funcionado muito bem para mim. Fiquei um tempo em matemática, mas sempre vale a pena. Agora, já até tá escurecendo, são 6h11 e tá escurecendo bem cedo ultimamente. Agora eu vou pra química, bora estudar química, ainda não fui pra academia. Vamos ver que horas eu vou conseguir ir, acho que hoje eu só consigo fazer um cardio, tá bem corrido por aqui. O que eu tenho de química pra fazer? Eu tenho que fazer uns exercícios de pilhas, exercícios de química orgânica e revisar um pouco a teoria de eletrólise, que é um dos pontos que eu tenho dificuldade. É um dos meus pontos fracos, assim, em química. Então, quero dar uma revisada na teoria. Hoje eu não tenho nenhuma aula programada de química pra ver. São só os exercícios mesmo e essa revisão teórica. Mas eu gostaria de mostrar uma coisa de química pra vocês que eu acho excelente. Tô até abrindo aqui já. A Babi lançou o espectro discursivo. Abriram as matrículas. E eu sempre digo, e eu sempre mostro nos vlogs, a importância de fazer questões discursivas desde o início, e não só quando você descobriu que foi para a segunda fase, enfim. Fazer discursiva me ajuda muito, me ajudou muito a me preparar para o ano passado, tanto para a segunda fase da Unesp, quanto para as provas que são fase única, mas tem discursiva, tipo FAMERP. E eu tive uma evolução muito grande, de um ano para o outro na FAMERP eu aumentei 8 pontos, eu fui de 12 para 20. E busco me aperfeiçoar cada dia mais, então eu sigo com as discursivas. E eu amo esse curso da Babi, que é o espectro discursivo, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Olha só, gente, aqui tá o site, tá sempre os links na minha bio, tá bom? Nós temos cupom, que é Camille, aqui com a Babi. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tem questões das principais bancas, prática semanal, correção em vídeo, aula teórica, simulado inédito, revisões pílula, revisão por simulados, roteiro de estudos, mapa de incidências. Então tem muita coisa inclusa. Eu amo muito tudo o que esse curso contempla. As correções detalhadas em vídeo são ouro, gente, juro. Cada questão que você resolve é uma revisão que você faz, é um aprofundamento de conteúdo. Então é excelente, tanto para a segunda fase, para as questões discursivas, quanto para a primeira, né? Você vê o que você tá precisando melhorar, enfim, eu acho impecável. E tem a opção de comprar o curso com material impresso ou material digital. Então aqui, olha o que está incluso, caderno de questões, tabelas periódicas e tem um bônus exclusivo que são as revisões pílulas. E também tem a opção material digital se você preferir. E aqui, olha só, a plataforma do curso. Tudo impecável e muito bem separado e organizado. Tem separado por bancas, olha só, VUNESP, FUVEST, Unicamp, VUNESP públicas, VUNESP particulares, tem da UERJ, UFSC, UFPR, aqui as revisões teóricas, revisão com simulado. Gente, assim, é realmente impecável, acesso à incidência das provas. Eu amo esse curso, sou suspeita a falar. Então fica a dica, fica a recomendação, nós temos cupom com a Babi, que é Camille. Os links estão sempre na descrição dos vídeos. Aproveitem. Agora bora, que eu acho que eu vou começar com a lista de química orgânica. Aqui essa apostila toda diva. Bora lá.
Eu fiz 10 exercícios objetivos de química orgânica. Esse tema é cadeias carbônicas, então classificação de cadeias, uma parte mais básica, sabe? E aí eu fiz, tipo, muito rápido esses 10 exercícios e eu acertei todos. Então, agora eu vou fazer um discursivo pra deixar mais objetivos mais pra frente, porque agora eu tô ok com essa matéria, mas eu vou fazer um discursivo aqui com a Babi. Já já eu mostro pra vocês como ficou minha resolução. Eu gosto de separar a questão discursiva desse jeito. Geralmente, quando é A e B, eu tento fazer um risco no meio, A de um lado, A B do outro. E ficou assim, essa resposta foi bem curta, na verdade. Foi de uma Unifesp, foi bem tranquila. Queria que isso se reproduzisse nesse ano. Agora eu vou fazer uns exercícios de pilhas e vamos ver. Esse assunto eu já acho mais chato. Gente, pausa estratégica antes da lista de pilhas, porque eu comprei um Starbucks, um muffin pra Bruna. Ela ficou a tarde toda no ambulatório, merece. Que delícia! Merece todo dia, mas hoje É especial. E aí a gente tinha esse hambúrguer congelado, vamos provar. Amo. E depois a gente vai pra academia. Né? Vamos. Tem que competir no Dream Rats. Sim. Pós-pausa, eu vou... Você assustou? Não. Achei que você tivesse assustado. Eu fiz alguns exercícios de pilhas. Aí eu revisei um pouco de eletrólise. Dessa vez eu não escrevi na lousa ainda, porque foi tão recente que eu escrevi do equilíbrio iônico que eu ainda quero olhar mais vezes. Então eu vou deixar pra fazer na lousa essa parte de eletrólise na semana que vem. Mas eu revisei olhando o meu caderninho, que eu vou mostrar pra vocês. Peraí. Olha aqui, gente, meu caderninho de química. Deixa eu ajustar aqui, peraí. E aqui tá a parte de eletroquímica. Eu faço tudo nesses caderninhos assim. Ó. Aí tem pilha. Cadê a parte de eletrólise? Começa aqui. Então eu dei uma olhadinha nos modelos de exercício, que eu gosto de colocar às vezes matérias que eu tenho dificuldade. Então eu já dei uma olhadinha no caderninho e na semana que vem eu passo pra lousa. Aí agora, antes de ir pra academia, eu vou fazer alguns exercícios de geografia. Eu peguei a lista de hidrografia brasileira. É um dos pontos de geografia física que eu mais tenho dificuldade, uma maior tendência ao erro, sabe? E quando cai em prova é o que eu mais fico em dúvida. Então eu peguei firme já na teoria que teve, e agora eu vou fazer uns exercícios aqui de hidrografia brasileira. E depois academia, provavelmente. Estou ficando meio cansada, mas até que tô com energia. "20 minutos de cardio é o que conseguimos oferecer hoje. E a Bruna tá fazendo anque. Chegamos à academia, a gente fez 20 minutos de cardio. Ó, tô suada, necessito de um banho. Vou fazer isso antes de tudo agora, antes de voltar a estudar qualquer coisa, preciso lavar meu cabelo. 20 minutos de cardio foi o que deu. A Bruna até ficou fazendo anque, eu fiz elíptico, que é o meu cardio favorito. Eu tava com saudade, porque eu só tava fazendo bike ultimamente pra otimizar meu tempo. Só que hoje eu tô com a agenda até que tranquila, não precisei fazer muitas coisas, eu ainda vou conseguir estudar mais um pouco aqui em casa. E eu só fiz o elíptico, que é mexer no celular, ouvindo minha música. Aí a Bruna fez bike, ficou fazendo anque. O que você ficou fazendo anque? De Genética. genética. E você fez quantos cars? 64. 64, olha só, deu pra otimizar bem o tempo. E agora é isso, são 9h26 agora. Tomar meu banho, lavar meu cabelo pra conseguir terminar o turno de estudos do dia. Um mimo merecido, pedi madeiro, lanchinho e essa batata que é tão boa que eu já até comecei a comer antes de gravar. E essa maionese é incrível também. E a gente tá assistindo Modern Family pra variar. Eu já tinha começado a comer quando a Bruna falou: "Não vai fazer um take pro vlog?" Amo. Vamos jantar agora. Eu acabei de fazer minha tarefa de inglês. Amanhã eu tenho aula e eu peguei pra fazer minha tarefa agora aqui no Puff mesmo, porque a tarefa tava no meu celular. Eu só tive que responder uma questão, porque agora eu e meu professor, a gente tá trabalhando bastante questão, tipo de vestibular, enfim, leitura de texto, vocabulário. Então eu só tinha uma questão pra responder, aí eu já fiz ela agora, porque amanhã eu tenho aula e eu queria ficar mais de boa em relação a isso. Aí eu aproveitei que eu já tava vendo inglês pra fazer os meus anques de vocabulário. Sabe aquelas clássicas de VUNESP que, tal palavra pode ser substituída sem alteração de sentido por tananã? Eu tenho um baralho no Anki só com essas palavras, basicamente, e eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, nesse estilo aqui, desculpa porque eu acho que tá dando reflexo da luz,
mas eu coloco aqui em inglês e depois em português eu tenho que falar, tipo, for instance. Por exemplo, due to é tipo, devido a. Sim, por causa de, dá na mesma. Enfim, aí eu tenho um baralho só com esses tipos de palavra e eu tava fazendo aqui. Oi, gente, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto, eu acho. Sim, eu tô com a mesma roupa de ontem, porque ontem eu não usei ela nem por 2 horas. Enfim, agora eu tô fazendo café da manhã, já coloquei pão de queijo na air fry. E agora eu vou picar a fruta. Tem aqui uns morangos e mirtilos. Eu tô tomando café da manhã um pouco mais leve, reduzir a cafeína. Enfim, então eu vou cortar esse morango e vou colocar com mel e granola. Depois eu vou colocar um super coffee pra fazer. Mas juro, fruta com mel e granola é uma das melhores combinações, assim. Eu amo. Eu tô comendo o mesmo lanche há meses e não enjoo, porque é realmente muito bom. Aqui, ó. Amo, já que eu mostro melhor pra vocês. E aí eu tomo café da manhã enquanto eu faço o Anki, Duolingo. Enfim, todo dia a mesma coisa. Aqui, gente, ficou pronto o café da manhã. Morango, mirtilo, mel e granola, pão de queijo e o café. E agora bora. Tomei meu café da manhã, fiz meu Duolingo de francês, meu Anki. E um tópico sobre ontem, ficou faltando eu ver uma aula de geografia da frente C. E eu vou jogar ela pra hoje, tá? Que hoje meu dia tá mais tranquilo. Então eu joguei essa aula de geografia pra hoje, que eu não consegui ver ontem. Agora eu tenho uma aula de biologia pra ver, de botânica. Só que antes, eu acho que eu vou aproveitar o sol da janela que eu comentei com vocês e vou ler um pouco. Então eu vou ficar lendo um pouco de obra obrigatória e depois eu já venho pra ver essa aula de biologia, que tem 100 minutos. Mas como eu vejo no mais acelerado, eu levo um pouco menos tempo. Então, é isso. Bora. Eu terminei a aula de biologia e aí eu fiz 7 discursivos de uma outra frente que era sobre organelas citoplasmáticas. Então, eu fiz 7 exercícios discursivos disso, de organelas, e a aula foi sobre botânica. Foi sobre polinização, tipos de polinização, enfim, e diferenças de monocotiledôneas e dicotiledôneas, bem importante. Aí já criei uns cards do Anki, fiz essas questões para revisar, tá aqui. E aí eu guardei as roupas que tinham secado, que eu lavei ontem, eu acho, e tirei o lixo também. Agora são 12h29, tô começando a ficar com fome, então acho que eu vou começar a esquentar a comida. Oi, gente. A Bruna tá aqui estudando também, o que você tá estudando? Cirurgia, terminando algumas aulas que ainda faltam pra prova de segunda. Bora, né? São 2h45 e nesse meio tempo a gente almoçou, eu senti sintomas de gripe, tomei o Cinegripe, limpamos e ajeitamos a casa. Agora está tudo mais confortável e a gente vai voltar a estudar. Aí eu mandei mensagem pro meu professor de inglês perguntando se tudo bem se a gente não fizesse a aula hoje, que eu não tava me sentindo tão bem. Então, é isso. Acho que eu vou pegar um pouco mais leve essa tarde, estudar algumas coisas e tal, relaxar um pouquinho, voltar a estudar mais. E é isso. Você vai estudar o que agora? Continuar a cirurgia? Sim, vou terminar. Eu vou começar esse segundo turno do dia com física. Então, vou ver uma aula de eletrostática, de capacitores. Ainda bem que não cai tanto nas provas. E eu tô terminando finalmente a eletrostática. E depois eu tenho os exercícios de eletrodinâmica pra fazer, pra revisar algumas coisas. Então, bora. Já tô aqui com o meu caderninho de teoria de física pra começar. Uma pausa pra mostrar essa caneca mega fofa que eu ajeitei aqui. Coloquei algumas canetas que não estavam cabendo no estojo. É da Matematicando que eu ganhei, olha. Hoje foco mais cafeína. Daqui a pouco calorada e open bar. Vem até um tirante, é que o tirante eu guardei pra não ficar sujando aqui. Mas enfim, é bom que já motiva. Inclusive, olha como o cantinho aqui tá fofo. Gente, vocês que sempre pedem pra ver o meu cantinho de estudos um pouco mais atualizado. Aqui tem um monitor agora. Aí aqui tem uma lousinha pra anotar os compromissos. E aqui uma lousa onde eu reviso os conteúdos, ó. Até tem equilíbrio iônico aqui. Aí olhando daqui eu acho que tá uma fofura, gente. Esse cantinho aqui que tem as canetas da lousa, uns perfumes, óleo pra cabelo, colírio, o Kindle. Qualquer dia eu vou mostrando mais coisas pra vocês. Terminei a teoria de capacitores, lembrando que física eu faço com o professor Risse. Nós temos cupom, que é Camille10.
E antes de fazer uns exercícios de eletrodinâmica para revisar, eu já tô aqui no nível 3 da lista, eu vou fazer um cafezinho da tarde. Agora eu já posso beber uma cafeína, então eu vou fazer um cafezinho, alguma coisa e alguma coisinha para comer. Deu vontade de fazer tipo um cappuccino, sabe? Então acho que eu vou fazer o café, colocar um pouco de leite e um pouquinho de Nutella. Acho que vai ficar bom. Café da tarde pronto, pão com guacamole, resto do muffin e brownie de ontem e um cappuccino com Nutella. Terminei essa aula incrível da Frente C com a Formaggio. As aulas da Frente C são minhas favoritas, são a Volta ao Mundo, que a gente usa o mapa e fica incrível. É uma mega revisão em partes bem direcionadas. Enfim, excelente. Agora eu tô bem cansada e talvez eu tire um cochilo. Vou deitar no puff e relaxar um pouco pra descansar. Estamos na academia agora, estamos treinando perna. Todo dia estamos firmes e fortes. Fomos na academia, foi leg day hoje e o pior é que foi muito legal, né? A gente encontrou vários amigos no meio do caminho. Lá na academia a gente encontrou um amigo, indo pro mercado encontramos outro. E na porta de casa mais 2 amigas e a gente ficou um tempão papeando. Era pra ser um treino de meia hora e virou 1 hora. Sim, 1h30 fora de casa eu acho que a gente acabou ficando. Porque a gente encontrou os amigos e ficou conversando. Cada hora que a gente encontrava um, a gente conversava. E, enfim, agora já são 9h11 da noite. Bruna pediu nossa janta, que é, assim, a nossa comida favorita, eu acho. Sim. É um macarrão muito bom de um restaurante que eu já mostrei aqui no vlog, quando a gente foi no presencial, que era o Fellini. Cantina Fellini, pra quem é de Campinas, gente, juro, top melhores restaurantes, assim, tá no pódio, né? Sim. Eu vou começar a trazer mais pra cá os restaurantes, porque me pediram lá no Daily, conhecendo lugares em Campinas. Então eu vou mostrar pra vocês os nossos favoritos e conhecendo lugares também. Mas enfim, é enquanto a gente espera, que demora 1 hora mais ou menos, né? Acho que agora deve faltar uma meia hora, porque a gente também deu uma procrastinada na hora que chegou. Aí eu vou estudar matemática agora, eu tenho uma aulinha pra ver. Só que, tipo assim, é uma aula muito rápida a teoria. A teoria tem 11 minutos só, que é de relação fundamental trigonométrica. É só aquela formulazinha básica, né? Então a teoria é bem rápida. E depois eu tenho uns exercícios de matemática pra fazer. Eu quero fazer de cilindro e de cone. Você? Cirurgia ainda. Bora, na luta. Observação, que eu cochilei, né? Eu cochilei por quanto tempo, mais ou menos? Eu acho que eu contei. Gente, cochilei por 1 hora. E aí a Bruna quer fazer uma retratação. É porque eu tava estudando genética enquanto ela tava dormindo. Porque no começo dos vídeos eu falava que eu tava estudando cirurgia. Gente, não acaba nunca. Não, mas ela estudou genética também. E na academia você estava ouvindo podcast de otorrino e oftalmo. De oftalmo. Olha só, gente. Ai, tanta coisa, nem sei o que é isso tudo. É muita coisa pra essa prova. Tô ansiosa pra trazer feedbacks. Meu Deus. Se for mal, vocês não vão saber. Aí a gente finge que nada aconteceu. Gente, fala sério, isso daqui é muito bom, tô doida pra comer. Foi o tempo de eu ver a aula só, depois eu faço os exercícios e aí o macarrão chegou, graças a Deus, porque a gente tá com muita fome. Mas olha, é muito bom. E um macarrão dá pra 2 pessoas, tipo, tranquilamente. Tem dia que a gente nem aguenta comer tudo. Então agora a gente vai jantar enquanto assiste Modern Family. É a nossa série de todas as refeições. Cantina Fellini, nos mandem mimos. Amo. Fiz alguns exercícios de cilindros e agora eu vou fazer alguns de cones. É bom sempre entrar em contato com essas listas de geometria espacial, porque tem bastante formulazinha e é um dos pontos principais, eu acho. Além de você pegar o jeito de alguns exercícios, ter a fórmula em mente é bem importante. Então agora eu vou para cones. Eu tô focando em fazer os obrigatórios e a prática extra, pelo menos, só que desse jeito fracionado também. Por exemplo, a lista de cilindro eu já coloquei para daqui uns dias para eu ver de novo ela e fazer mais exercícios. Então vamos grifar agora os exercícios selecionados para eu me orientar. Terminei matemática, agora eu vou fazer alguns exercícios de química. Eu quero revisar equilíbrio químico nos exercícios e tenho uma lista de química orgânica. Terminei química, gente, fiz alguns exercícios de deslocamento de equilíbrio e agora alguns de hidrocarbonetos que eu fiquei um tempinho. Essa parte de nomenclatura é bem importante e eu tenho uma leve dificuldade, estou começando a aprimorar isso agora. São 00:13, agora eu vou fazer uma pausa e vou tomar banho. Depois eu só tenho algumas questões de simulado para corrigir. Hoje é um dia meio atípico, geralmente eu não fico mais tão até tarde estudando, mas hoje eu tô. Amanhã eu não vou precisar acordar cedo, eu tenho um simulado amanhã do Poli, mas acordando umas 10h30 tá bem ok. Então vou aproveitar o gás, que eu tirei um cochilo, né, à tardezinha, e eu tô ok por enquanto.
Só vou tomar um banho agora, já vou colocar meu pijama pra conseguir finalizar, corrigindo algumas questões de simulado. E aí eu tento mostrar um pouco pra vocês de como que eu corrijo. Tô corrigindo aqui uma Unesp, eu tô corrigindo a parte de língua portuguesa. São 20 questões de português, incluindo gramática, interpretação de texto, literatura. Às vezes tem até umas em inglês no meio, olha só. Essa daqui tem em inglês, mas tá na parte de português. E depois eu quero corrigir ainda de inglês, que são mais 10. Eles separam assim, né? 30 meio que de linguagens, 30 de humanas, 30 de natureza e matemática. Mas enfim, como que eu corrijo? Enquanto eu vou fazendo a prova, eu vou colocando sinais de questões que eu respondi tendo certeza, que eu fiquei em dúvida. E tem um símbolo também para que eu não sabia nada, tipo um círculo. Quando eu coloco um círculo é porque eu meio que não sabia aquela questão, foi chute. E isso me ajuda muito no direcionamento na hora de corrigir. Porque, por exemplo, essas que eu coloquei o asterisco, eu tinha certeza enquanto eu tava respondendo. Então, tá tudo ok. Quando eu fico em dúvida, mesmo se eu acertei, que não foi o caso dessa, eu fiquei em dúvida e errei. Mas mesmo se eu tivesse acertado, eu teria corrigido essa questão, visto a alternativa que eu fiquei em dúvida e por aí vai, para ficar uma correção bem detalhada, não sobrar dúvidas mesmo. E aí, me julguem, mas eu tô gostando muito de corrigir português com o auxílio do chat GPT, porque às vezes eu pergunto algumas coisas direcionadas e me auxilia na hora da correção. E também me dá um norte das aulas que eu preciso assistir. Se eu errei uma questão, por exemplo, de voz ativa, voz passiva, aí eu vou ver uma aula de vozes verbais e por aí vai. Mas é mais ou menos isso. Agora eu vou seguir com a correção aqui e depois a gente se fala. São 00:44 agora. Bom, gente, eu corrigi 20 questões. As 20 de português eu corrigi. A de inglês vão ter que ficar para outro momento, porque eu tô cansada. Mas olha aqui como eu vou detalhando bem. Pra me explicar certinho o que eu errei, como melhorar para a próxima prova. E é isso. São 1h10 da manhã e vou me preparar para dormir. Beijos, boa noite, fiquem com Deus e até já já. Que pra vocês vão ser daqui a alguns segundos já, né? Mas enfim. Bom dia, gente. Hoje é sábado, dia 15 de agosto. E esse é o nosso café da manhã. É morango batido com açúcar e um pouquinho de água. E tem um pouco de leite condensado em cima. Isso aqui é tão bom, parece raspadinha. Juro pra vocês. É nosso pré-treino também. Pronta pra ir pra academia. Olha a situação do meu cabelo, gente. Mas hoje vai dar tempo de fazer um cardio só e tá de bom tamanho, pré-simulado. E é isso. Fiz meu Duolingo de francês já. E eu tô levando meu Kindle pra ficar lendo enquanto eu faço bike. Vou fazer bike hoje pra otimizar minhas tarefas. Cardio e leitura obrigatória. Então é isso, vamos lá. Tô levando a eco bag da Babi também, vou mostrar pra vocês. Olha só, tudo na paleta. E minha garrafinha também é roxa. Bora, já que a gente conversa. Fui na academia, fiz bike e li um capítulo da obra obrigatória. Já almoçamos também e agora eu vou começar a me preparar para o simulado. Eu vou tomar banho, lavar meu cabelo. Já pensei na roupa que eu vou usar, eu sempre gosto de roupas muito confortáveis. E depois eu mostro pra vocês. As calças molinhas, sabe? Camiseta normal. Sempre levo moletom, porque ar-condicionado, às vezes do Poli principalmente, fica bem frio. E depois eu mostro minha bolsa também com as coisas que eu levo. Mas é isso, aí eu vou passar um protetor solar, um corretivo, um blush, que eu não gosto de ir tão pavorosa assim. Tô pronta pra ir fazer o simulado, tá tudo no jeito também. Passei um protetor solar, um corretivo e um blush. E uma leve camada de rímel. Minhas coisas também estão aqui, ó. A bolsa da Babi. Eu levo caneta, né, clássico. Colírio, um remédio pra dor de cabeça. Meu moletom, como eu disse pra vocês. Tô levando um lanchinho, uva, croissant de chocolate e uma fatia de pão com manteiga. Tô levando a água também. Eu levo sempre uma certa variedade de coisas pra comer, porque me dá ansiedade se eu fico sem nada. Enfim, chiclete também acho bem importante. E é isso, agora eu tô esperando dar o horário. Vou mostrar o look pra vocês. Ó, tô toda de cinza hoje. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde. Tô levando o tablet pra ficar fazendo Anki enquanto o simulado não começa. Por uns 15, 20 minutos, talvez. Nos vemos lá. Fiz meu simulado, isso já tem um tempo. São 8h29 agora. O simulado começou 2h30 e eu fiz bem rápido, pra ser sincera. Eu fiz bem mais ou menos esse simulado. Foram 90 questões, mais uma redação, né? Primeiro dia do Enem. Enem não tá sendo muito meu foco esse ano. Na verdade, não tá sendo nada o meu foco, mas eu tinha que fazer esse simulado, então eu fui fazer.
E eu tava muito cansada. Antes do simulado começar, eu fiquei fazendo um pouco de Anki. Aí eu cheguei em casa e tirei o cochilo porque eu tava muito, muito cansada. E foi ótimo. E agora eu tô com energia. E eu não tenho mais nada programado de estudos. Eu fiz tudo que eu tinha pra fazer. Hoje eu só coloquei o simulado, Anki, Duolingo, mas isso clássico, leitura obrigatória, enfim. E eu não tenho mais nada pra estudar. Eu tô com energia. Eu vou ter que caçar alguma coisa pra fazer. Eu tô tão acostumada a estudar 24/7, assim, estudar muito todo dia, que quando eu tenho um período sem nada pra estudar, soa muito estranho. E, enfim, então eu acho que eu vou acabar fazendo alguma coisa. Acho que vou no mercado daqui a pouco. Tem que comprar umas coisas. Mas eu acho que, sei lá, vou ficar fazendo Anki. Anki nunca é demais, né? Tem um monte de cartão lá pra ver. Ou vou pegar um simulado pra corrigir. Eu não tinha programado nada pra hoje, porque eu achei que eu ia querer descansar. Mas eu já descansei. E agora eu tô assim. Talvez seja até um pouco problemático, né? Esse estudo tão constante assim. Mas sei lá, eu sempre falo que eu não gosto de gastar quando eu tenho energia. Eu gosto de aproveitar, né, na real. Então eu tô com energia, acho que eu vou aproveitar mesmo. Vou pegar, terminar de corrigir algum simulado, ficar fazendo Anki. Enfim, mas a gente vai se falando. Eu não tinha mais nada de estudos programados pra hoje. Mas acho que alguma coisa vai rolar, porque eu tô com vontade de estudar. E amanhã, eu não queria dormir muito tarde hoje, porque amanhã eu tenho simulado da FUVEST. Tudo bem que é só redação, é 1h30. Só que eu quero simular bem as condições de prova mesmo. Vai ser num local de prova que eu não gosto novamente. Já falei disso em algum vlog. E quando eu voltar de simulado, eu quero conversar melhor com vocês sobre esse ponto da ansiedade, que eu tenho um assunto bem importante pra falar com vocês. Mas enfim, vou deixar pra depois. E eu vou fazer nesse local de prova que eu não gosto. Meio que me traumatizei do ano passado de tantas provas que eu fiz lá. Então eu quero estar descansada. Quero ver como que vai ser dessa vez. E é isso, gente. Nós vamos nos falando. Muitos desabafos nesse vlog. Acho que vai estar gigante. Mas espero que vocês gostem. Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Hoje é domingo, dia 16 de agosto. Tô na correria pra ir pro simulado da FUVEST. Hoje é dia de redação. Mais tarde a gente conversa. Ontem eu fiquei fazendo Anki só mesmo à noite. Fui no mercado, fiquei fazendo Anki. Deu pra fazer bastante. Acho que mais de 400 cartões. Enfim, mas é isso. Agora bora pro simulado que eu tô meio em cima da hora. Mais tarde a gente conversa. Gente, fiz o simulado. Cheguei em casa já tem um tempo, porque agora são 4h31. Na teoria era pra começar 1h. Ai, a câmera tá meio torta. Pera, vou tentar ajustar. Só que começou 1h19. Aí o tempo limite era 1h30. Então até 2h49. Eu acho que eu saí faltando uns 5 minutos. Eu achei que ia terminar mais rápido. Só que não foi tão mais rápido, não. Calma aí que essa câmera tá torta, vou ajeitar. Não sei o que tá acontecendo, mas a câmera tá meio torta. Gente, às vezes eu ainda não consigo lidar muito com ela. Mas enfim. Fiz o simulado, achei que ia sair até mais cedo, mas eu fiz em 1h20, 1h25 mais ou menos. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Hoje não senti ansiedade. Senti ansiedade normal. Nada que me atrapalhasse, igual na primeira fase do simulado. Graças a Deus, hoje deu tudo certo. O tema foi culinária e cultura. Não, cultura e culinária, algo do tipo. Era só isso, cultura e culinária, ponto. No caso da proposta que eu escolhi, né, que foi a dissertação. Eu prefiro muito mais o gênero dissertativo argumentativo. O outro você tinha que fazer uma narrativa de um quadro. E pra mim tava muito difícil. Eu fui pra dissertação, que é o meu gênero mais conforto assim. E aí eu meio que fiz uma contra-argumentação, quase. Porque eu fiz a introdução com Jogos Vorazes. Eu meio que usei aquele episódio da festa. Quão discrepante é e quão diferente é a relação com a comida que os distritos e a capital têm. Até então, aquela festa que eles até tomam um suco, uma coisa pra vomitar, pra conseguirem comer mais. Eles têm comida em abundância, é sinal de lazer, de entretenimento, enquanto nos distritos as pessoas morrem de fome. Então, eu meio que usei isso pra fazer a introdução das diferentes relações com a comida. Aí, no meu parágrafo 1, eu falei sobre como, de fato, comida, culinária é cultura. E aí, eu fiz um paralelo meio histórico, eu até citei feijoada, pão de queijo, enquanto em muitas famílias as receitas são passadas de geração em geração, e aí as cozinhas se tornam um lugar meio que um lugar conforto, um lugar de união, porque meio que tinha uns textos motivadores que relacionavam um pouco isso. Então eu falei desse ponto positivo e de fato cultural, o quão a culinária gera identificação para um país mesmo, aí que eu citei feijoada, pão de queijo, enfim. E aí no segundo desenvolvimento
eu fiz uma problemática, que é o quão a comida, né, pode ser um indicativo de desigualdade social também. Porque para muitas pessoas, enquanto para uns é um sinal de lazer, um lugar de conforto, para muitos ela é um indicativo de desigualdade social, que é como que eu posso dizer? Algo para sobreviver só. E as pessoas lutam, muita gente passa fome. E aí, para contextualizar, eu citei o episódio do livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que eles estão com muita fome. E aí eles comem um papagaio de estimação, porque eles não tinham mais pra onde correr. Aí eu citei esse episódio para contextualizar a desigualdade social relacionada à fome, à comida como uma necessidade e desigualdade, enfim. E foi basicamente isso. Minha redação eu até que gostei do meu texto, agora eu tô ansiosa pra correção. Cheguei em casa e agora eu tô só relaxando. Eu vou fazer meu Duolingo, um pouquinho de Anki. Talvez eu faça uma listinha de matemática e de trigonometria mais tarde, mas por enquanto eu quero só existir e relaxar. E mais tarde eu converso mais com vocês. Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje já é o dia seguinte, mas eu gostaria de encerrar o vlog e conversar uma coisinha com vocês, que é sobre saúde mental. Bom, em um dos últimos vlogs eu fui fazer a primeira fase do simulado da FUVEST e eu falei pra vocês que eu tinha passado mal de ansiedade, tive que chutar algumas questões, porque eu realmente estava ansiosa. Eu estava, assim, de fato, muito, muito ansiosa. O local de prova, circunstâncias, foi tudo me deixando muito mal. E até extravasar e ter sintomas físicos, enjoo, sensação de vômito, né? Sensação de desmaio. E eu tive que sair mais cedo. Nem achei que ia dar certo, mas deu. Eu fui pra segunda fase do simulado. E ontem, né, no domingo, eu fiz a segunda fase do simulado e deu tudo certo, graças a Deus. Eu tive uma ansiedade, mas uma ansiedade normal. Nada tão terrível a ponto de me atrapalhar. E o ponto que eu gostaria de conversar com vocês é um tópico meio sensível. Eu adiei um pouco pra conversar, deixei pra falar aqui no final do vídeo, porque não é algo tão simples às vezes de ser falado. Mas depois que eu saí do simulado, da primeira fase que eu passei mal, eu parei, refleti e pensei, né? Eu tô me dedicando há tanto tempo e eu sei que eu sou capaz, eu tenho conteúdo, eu vejo aula, eu faço exercício, faço simulado, corrijo, Anki todo dia. Eu tenho uma constância nos estudos, eu sei que eu sou capaz, eu sei o que eu sei. Só basta eu conseguir aplicar. E um dia de prova vai definir tudo isso e eu não posso deixar a minha mente, minha saúde mental, atrapalhar esse único dia de prova. Que infelizmente essa é a realidade. Eu falei, não, a ansiedade tá realmente me atrapalhando, é um problema de fato. E eu vou ter que tratar isso o mais rápido possível para chegar no final do ano, nos dias dos vestibulares oficiais, e eu conseguir fazer. E assim foi. Eu procurei psiquiatra, tô tratando minha ansiedade. Eu tava esperando umas semanas para conversar com vocês sobre isso, para período de adaptação mesmo. Mas aí ontem eu fiz o simulado sem aquela ansiedade que atrapalha e deu tudo certo, graças a Deus. Então, é isso. Tô me cuidando mentalmente. Tô indo na academia todos os dias fazendo exercício 6 vezes por semana. E é isso, gente. Cuidem-se. E eu tava vendo uma aula de sistema nervoso com o professor do Poli. E ele falou, você quebra um braço, você vai no ortopedista. Você tem uma dor de cabeça, você toma remédio pra dor de cabeça. Você tá gripado, você se medica. Enfim, você procura ajuda quando você tem esses tipos de doenças. Então, por que não quando você tá com ansiedade, você tá depressivo, você não buscar ajuda também? Do mesmo jeito, porque realmente é doença, né? São coisas químicas do cérebro, enfim, é muita coisa envolvida. Então, busquem ajuda se você necessita. E é isso, eu queria deixar esse recado aqui no final do vlog. Cuidem-se, eu tô me cuidando, isso é muito importante, não precisa ter nenhum tabu em relação a isso. Eu sei que muitas pessoas são meio resistentes nesse ponto, eu também era em uma fase, mas busquem ajuda. E é isso, bons estudos, cuidem-se, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, deixem um comentário. Muito obrigada por estarem aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!